Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Rural Notícias desta semana, um pouquinho mais tarde, a partir das 19 horas, diante dos leilões que estão sendo transmitidos pelo Canal Rural, direto da Expo Zebu, em Uberaba. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Na Expo Zebu, um projeto busca ampliar o conhecimento de crianças e jovens sobre o agronegócio na prática. Produzir mais com menos. Tecnologia permite melhoramento genético da raça. Nós vamos falar de pecuária de precisão. Na previsão do tempo, primeira quinzena de maio com muito calor em todo o Brasil e chuva continua no Rio Grande do Sul. E ainda no quadro da UD Entrevista, o convidado é o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Uma conversa sobre assuntos em alta neste momento, como o Plano Safra e também Seguro Rural. Fique com a gente, hoje é quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e o Rural Notícias já está no ar. Na Expo Zebu, um projeto reúne crianças e jovens com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o agro brasileiro. A ideia é fazer com que eles aprendam na prática como funciona o agronegócio, a convite de um projeto chamado De Olho no Material Escolar. O repórter Marcelo Dias acompanhou a iniciativa ali na Expo Zebu 2024. Olha a animação dessa garotada. Hoje é dia de aprender sobre pecuária. Um evento realizado na maior feira zebuína do mundo trouxe os alunos para o Parque Fernando Costa. É de grande relevância para as crianças, né? Em vista que eles não tinham o contato direto com esse material, nem o conhecimento sobre a parte da agropecuária do nosso município, né? Então, assim, foi de grande valia para que eles pudessem entender a questão de como que funciona, de como que é o trabalho do agro aqui de Uberaba. O De Olho no Material Escolar é um projeto nacional que acompanha de perto os diversos setores do agronegócio. Esta integrante da instituição está na feira e destaca como a iniciativa tem ajudado as escolas. O De Olho tem um pilar que chama o Vivenciando a Prática. Nós temos 4 pilares, né? Que é essa ligação com as editoras, com os governos e esse pilar do Vivenciando a Prática. Esse Vivenciando é que a gente faz essa conexão das crianças do campo com a cidade, onde a gente traz eles para as feiras para mostrar qual é a nossa realidade do campo hoje, o que a gente vive no campo, quais são todas as tecnologias que nós estamos empregando lá, né? Como que é o nosso trabalho, o que a gente faz, tudo que está envolvido, toda a cadeia, quantas pessoas a gente envolve nesse mercado, nesse nosso negócio. Os livros ajudam as crianças a entenderem com mais facilidade tudo sobre a pecuária. E eles estão mergulhando na história do zebu. O material do agro brasileiro ele era um material bastante técnico. E a preocupação da Agroteca foi justamente trazer profissionais para transformar todo esse conteúdo de base científica em uma linguagem acessível, tanto para professores, autores, quanto para os estudantes, para que eles possam utilizar esse material tanto para redigir, quanto para complementar ou para fazer atividades complementares em sala de aula. O Museu do Zebu, que fica no Parque Fernando Costa, em Uberaba, tem um acervo completo que ajuda a contar a história das raças zebuínas e como elas chegaram no Brasil. São detalhes que fazem diferença no aprendizado. O museu tem a responsabilidade de estar repaginando, contando como esse gado, né, como esse zebu veio da Índia há muitos anos e através do nosso desenvolvimento pecuário, a gente pôde trazer a evolução, né, da nossa genética. Com isso, nas salas do museu, a gente conta a história dos importadores, dos criadores, dos selecionadores e, junto com isso, a gente contextualiza os técnicos, o manejo, a ciência, a biotecnologia, para as crianças entenderem que todo o trabalho da pecuária, ele necessita de um entendimento amplo de como que isso move, né? Como que se proporciona o desenvolvimento.
Tudo que é ensinado lá na escola tem a oportunidade das crianças verem de perto o que acontece aqui na Exposebu 2024. E através da pecuária, que eles têm a oportunidade de entenderem como funciona a cadeia produtiva do agronegócio. E é no olhar que se aprende. Este estudante de 9 anos é de Paulo de Faria, interior de São Paulo. Já está na pista acompanhando o julgamento das principais raças que participam da competição. E, pelo jeito, não tem dúvida da profissão que escolheu para o futuro. Eu pretendo fazer zootecnia, saber um pouco mais de animais, como eles, bois, que são grandes e tal, saber mais o que eles comem, certo? Gosto muito de animais, de fazenda, acho muito legal isso. Então já sabe o que vai ser. Sei. Muito bacana, né? E o financiamento das atividades agropecuárias é pauta na 29ª edição da AgriShow. Os mecanismos disponíveis no Plano Safra nem sempre dão conta da demanda existente no campo. Então, nós ouvimos um especialista no tema para entender os fatores que dificultam o acesso ao crédito rural no país e também as alternativas à disposição dos produtores que buscam por recursos na maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Próximo de 30% do PIB, o agronegócio é um setor muito estratégico ao Brasil, como diferenciador, e as linhas de fomento que nós temos do Plano Safra suprem apenas parte da necessidade de capital do setor, né? Então, o que faz que os pequenos e médios produtores acabam recorrendo não só a fomento, mas também a bancos, as trading companies, distribuidores de insumos, cooperativas de crédito e outros meios de acesso ao crédito. O mercado de capitais entra de maneira robusta, né, que é a nossa atividade aqui como Galápagos, oferecendo uma fonte alternativa de capital de forma mais estruturada, tanto para o tomador quanto para o investidor. Então, como resultado também dos produtores, né, ele depende de variáveis difíceis de controlar, como volatilidade de preço, clima, praga. Esses riscos afetam alguns investidores que são mais avessos, né, a esse tipo de risco. Outro fator que também acaba prejudicando é, às vezes, o uso abusivo, né, do instrumento da recuperação judicial no setor, que gera-se uma certa uma certa insegurança jurídica, né? A Galápagos, apesar de nós temos 5 anos, né, a gente vem fomentando muito o agronegócio, financiando toda a cadeia do produtor até a agroindústria, através dos instrumentos de mercado de capitais. A Galápagos é uma companhia de investimentos, né? A gente chama de uma companhia de investimento full service, no sentido amplo do serviço que a gente aplica, seja na administração de fundos, seja na administração de carteiras de investidores, né? Fundos de investimentos, carteiras de investidores, e na atividade de banco de investimentos, onde a gente tem a capacidade de ajudar em fusões e aquisições, e também na estruturação de dívidas. É aí que a gente tem tido uma solução completa, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Nós somos uma companhia que, no final do dia, aproximamos os investidores dos tomadores de créditos, né? A gente fica como estruturador e como assunsor desses riscos, né? E como estruturador oferecendo soluções bastante que estão se evoluindo no mercado agro, que é as operações de CRA, as operações de fundos de FIAGRO, ou as operações de crédito imobiliário, que muitas vezes no agro também você tem investimento imobiliário necessário, olhando o negócio como real estate, não só como um negócio de produção agrícola. Então, nós somos completos. Nós, como eu falei, atuamos em vários segmentos de mercado, e o agro tem sido uma das indústrias que a gente tem focado, dado a pujança do agronegócio no Brasil, a importância do agro, e o Brasil se diferenciando no mercado mundial com a nossa capacidade de produção de grãos, de agropecuária, seja também de biotecnologia, de bioinsumos, e agora do
biocombustível, o Brasil tem sido um grande celeiro, não só de alimentação, mas também um celeiro de energia através do agronegócio, da energia limpa, e nós buscamos atender os nossos clientes de acordo com a necessidade de cada um, eles nesse amplo espectro que eu citei. Desafiador, como todos nós sabemos, pelo preço das commodities. A gente temos aí um mercado promissor, que é o biodiesel, os biológicos, os bioinsumos que estão crescendo e se consolidando. Mercado de grãos, a gente sabe que soja e milho são as culturas mais relevantes, a perspectiva de queda de produção, principalmente pelos fatores climáticos, né? Café e açúcar tem um cenário semelhante à safra passada, com boa demanda de mercado e nível de preço sustentado. E outro setor que tem tendência positiva é a pecuária, pelo maior consumo e exportações em alta. Ou seja, o agro é relevante para o PIB e seguirá forte, na nossa opinião. E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer um centro de performance para melhoramento genético de animais de elite. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. A tecnologia serve como ferramenta para o melhoramento genético de raças. Você vai conhecer agora o centro de performance, onde animais de elite são submetidos a um teste alimentar. O objetivo é saber qual animal come menos e engorda mais. Esta é a Fazenda Conquista, no município de Rosário Oeste, centro-sul de Mato Grosso. São 2.500 hectares e um rebanho de 2.100 cabeças. Há 10 anos, o proprietário, o advogado Fábio Melo, decidiu criar a raça Senepol com foco no melhoramento genético. Hoje são 900 cabeças desse gado de pelagem avermelhada, naturalmente musculoso e ideal para a produção de carne. O que o Fábio produz e disponibiliza para o mercado são touros e fêmeas que vão ajudar a melhorar a raça. Por isso aqui passam por uma rigorosa seleção. Entre as ferramentas para o melhoramento genético aqui na Fazenda Conquista, tem o Centro de Performance, que é este espaço onde os animais são submetidos a uma prova alimentar. Durante 42 dias é medido o consumo de alimentos e o quanto isso se transforma em peso em cada animal. É o que ele chama de cardo animal, consumo alimentar residual. Quanto menor o CAR, melhor o animal. No momento de pecuária hoje, por exemplo, em preços baixistas de arroba, então a partir do momento que você tem animais eficientes, você está oportunizando uma eficiência financeira. Por quê? Porque o animal ele vai comer menos do que o esperado e engordar mais que o desejado. Essa ferramenta visa isso, identificar esses animais. O Centro de Performance funciona assim. Os animais recebem um brinco de identificação que também é um sensor. Toda vez que ele aproxima do coxo para comer, o sistema reconhece o animal. Cada coxo possui uma balança que registra automaticamente a quantidade de comida que entra e que sai. Da mesma forma, os bebedouros. A diferença é que aqui são os animais que passam pela pesagem toda vez que forem beber água. Ao final do período de teste, o sistema vai dizer a quantidade que cada animal comeu e quanto ele engordou. Este é o único centro de performance em Mato Grosso para a raça Senepol, de 2 existentes no Brasil, de acordo com o Fábio, que também é o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Senepol. Já medimos mais de 1.000 animais, isso inclusive contribuiu para que a raça Senepol pudesse ter na sua avaliação genética, que é pelo programa oficial do Geneplus Embrapa, o consumo alimentar como índice também na avaliação genética. Então, ou seja, hoje nós temos no país mais de 6.000 animais Senepol já avaliados, considerando 128.000 cabeças no rebanho nacional, e só autorizou a Embrapa colocar dentro da avaliação genética essa característica. Então isso é muito importante. Então o trabalho que estamos fazendo aqui no Mato Grosso, que contribuiu para toda a pecuária nacional da raça Senepol.
Juntamente com outros dados coletados, o Fábio tem na tela do computador todas as informações que o ajudam a direcionar o melhoramento da raça. Pelo sistema é possível fazer combinações para o acasalamento. Características da fêmea e do macho cruzadas demonstram como serão as características dos descendentes. No gráfico, quanto menos linhas vermelhas e mais azuis, melhor será o animal. Podemos falar sem medo de errar que existe uma pecuária de precisão, e essa pecuária de precisão ela é elementar, porque a parte financeira não te autoriza a errar mais. Então, a partir do momento que você tem todas essas ferramentas à sua disposição, você as utiliza, você está mitigando muito o seu erro, né? A sua acurácia aumenta muito mais, então você tem muito mais assertividade. A pecuária antiga ela é elementar quando se fala no olho, no fenótipo, ou seja, não adianta também a gente ter um boi tecnificado se não é um boi de carcaça, se não é um boi de costela profunda, se não é um boi bom de aprumos, enfim. O olho e a porteira são também muito importantes, mas sem o uso da tecnologia não ia se chegar onde se chegou hoje. E essa reportagem que vocês viram aí foi produzida pela equipe do programa MT Sustentável, que vai ao ar aqui no Canal Rural todas as quarta-feiras, à 1h30 da tarde, sempre após o programa Mercado e Companhia. Hora então da nossa previsão do tempo, e com o início do mês de maio, o Arthur Miller preparou uma previsão do tempo especial, não é mesmo, Arthur? Arthur, boa noite para você. Conta pra gente, esse calor aqui que a gente está sentindo, vai até quando? Deve continuar em maio? Seja bem-vindo. Maruza, obrigado, uma boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. E esse calor deve prosseguir aí ao menos até a primeira quinzena de maio. Trouxe aqui mapas de anomalia de temperatura, explicando, né, o que é a anomalia de temperatura, se está sobrando ou faltando calor. Então, onde está em laranja e vermelho aqui pegando todo o Brasil, significa que está sobrando calor. Principalmente aqui na área central, pegando o norte do Paraná, interior aí de Minas Gerais, São Paulo, boa parte do centro-oeste. E, claro, essa situação continua tanto para junho quanto também aqui para julho. Ou seja, próximo trimestre quente vai aí causar estresse térmico no gado em confinamento, quanto também nas lavouras de milho segunda safra, mas, por outro lado, ajuda a manter o tempo firme, principalmente na região sudeste, na qual beneficia a colheita do café e a moagem da cana-de-açúcar. Mas, por outro lado, a chuva está cortando no país. Então deve continuar. E as chuvas, Arthur? Ontem a gente noticiou aqui no RN, né? Tem chovido muito, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Essa chuva deve continuar ali no sul? E como é que deve ficar essa distribuição de água para o resto do país? Pois é, essa chuva no Rio Grande do Sul deve continuar aí até o final de semana. Então o estado gaúcho ainda fica sob alerta de temporais, inclusive com risco de enchentes até o final de semana. O tempo alivia na região sul só a partir também da segunda quinzena de maio. Quando olhamos também aqui o mapa de anomalia de chuvas, significa ali onde está mais amarelinho, chuva abaixo da média, pegando região centro-oeste, mas perceba que para junho e julho, parte sul do país também fica com chuva abaixo da média, como também já a região norte. Associada às altas temperaturas também já começa a preocupar aqui o sistema de transporte, principalmente de rios, porque a tendência daqui para frente é da chuva ir diminuindo e a temperatura se manter elevada, ou seja, novamente, como vamos constatar daqui uns 4, 5 meses, vai haver seca de novo na Amazônia. Com isso, os níveis dos rios vão baixar e aí vai ter problema com o escoamento de safra. Mas, né, Maruza? Então, é um cenário complicado, que por um lado o produtor vai conseguir avançar aqui, né, com a colheita do café, com a colheita da cana-de-açúcar, porque praticamente já não chove mais no Brasil Central, mas por outro lado aí vamos ter esse problema hídrico, principalmente no norte do país. Muito obrigada, viu, Arthur, pelas suas informações. Bom restinho de feriado, né? O que a gente pode falar aí do restante do... E para finalizar, antes de chegar no feriado, temos aqui, né, o retorno da Laninha. Aqui nós temos aqui, então, o mapa de anomalia e temperatura de superfície do mar. Aqui a assinatura dela, que é a água resfriada ali na questão do Pacífico Equatorial. E já se configura praticamente aqui em junho, se consolidando aqui em julho. Ou seja, Laninha confirmada, já começa essa transição agora em maio e junho.
a chuva já começa a cortar na região sul, mas a tendência é que em épocas de laninho o produtor, né, espera que a temperatura diminua. Como a gente viu, temperaturas vão se manter elevadas e, claro, já alertando que modelos vêm indicando que vai ser uma laninha forte. Infelizmente, por um lado, a principal região do Brasil que vai ser afetada é o sul. Chuva cortando, vai beneficiar principalmente as lavouras de inverno, mas já pode prejudicar a próxima safra de milho e soja, Maruza. É o laninha que o gaúcho não gosta, né, Arthur? Vamos dizer assim. Agora sim, ótimo restinho de feriado para você, viu? Muito obrigada, boa noite, Arthur. Boa noite, Maruza, obrigado. Um bom feriado também para você que nos acompanha. E a gente vai para um rápido intervalo, mas continue ligado, porque no próximo bloco você vai ver o quadro da UD Entrevista com o Roberto Rodrigues, o ex-ministro da Agricultura. Plano Safra e Seguro Rural são alguns dos assuntos nesta conversa. A gente já volta. RN de volta com a segunda participação no quadro da UD Entrevista. O convidado é o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, que além da experiência no governo, tem uma trajetória forte no agronegócio. Rodrigues também defende temas que estão em alta no Brasil neste momento de desenvolvimento do Plano Safra, como o seguro rural. Vamos conferir. Vamos dar início ao quadro da UD Entrevista. Hoje eu vou conversar com o professor Roberto Rodrigues, que não há necessidade de apresentação. Doutor Roberto, obrigado por tua presença aqui no quadro da UD Entrevista. Miguel da UD, eu que agradeço pela oportunidade de conversar aqui mais uma vez. Obrigado. Eu gostaria de começar, se o senhor pudesse nos dar uma visão hoje do agronegócio. Nós estamos no caminho correto, o Brasil hoje sofre interferências, né, de ambientalista, questão financeira. Como o senhor está vendo essa realidade? Eu faço essa pergunta porque o senhor acompanhou, né, a evolução do agronegócio que chegou aonde chegou. Daúde, para responder a tua pergunta, se me permite fazer uma pequena digressão. Eu continuo andando bastante pelo mundo, em palestras e conselhos diferentes, e eu estou com a seguinte imagem, Daúde. O mundo hoje é sacudido por 4 modernos cavaleiros do Apocalipse, que transitam pelos países sem fronteiras, sem nenhuma religião ou ideologia. São segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social. 4 problemas dramáticos dos quais ninguém está livre. E eu acredito que quem vai resolver esses 4 problemas é o agro, a agropecuária, o agronegócio do mundo. Por quê? Segurança alimentar é óbvio. Segurança energética, mas eu já dou exemplo com a sua matriz energética. Mudança climática que vai mexer agricultor. E desigualdade social, só com o emprego. E o agro tem que crescer. Mas qual agro? O agro tropical planeta, cinturão tropical, América Latina, África, subsaariana e parte da Ásia também. Porque é nesse terreno todo que tem terra para crescer, a tecnologia é pequena, pode crescer mais, que vai explodir a produção de alimentos. Agora voltou a tua pergunta. Só que o país tem um protagonismo perfeito para assumir esse comando é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil desenvolveu a melhor tecnologia tropical do planeta, sustentável, no limite possível. O Brasil montou sistemas legislativos, fundiários e legais de maneira ampla que servem para qualquer país tropical do mundo. Terceiro, nós temos um produtor rural empreendedor, corajoso, que enfrenta tudo quanto é problema, inclusive quando o governo não tem muito auxílio à agricultura, e vence a parada por causa disso. Quarto, temos cooperativas cada vez mais modernas, ampliando seu espaço, já responde hoje por mais de 50% da produção brasileira. Então, todos esses fenômenos, que são características do Brasil, podem ser replicados no cinturão tropical do planeta. Mas, para isso, para que você tenha esse protagonismo potencial transformado em realidade, precisamos de uma estratégia. E é isso, Daúde.
é que acho que falta. Na tua pergunta, falta uma estratégia que contemple logística e infraestrutura, contemple uma política de renda para o campo. O Brasil é um país importante, não tem política de renda para o campo. Contemple acordos comerciais que garantam o mercado. Contemple tecnologia, num sentido mais amplo. Contemple a organização privada. São um pacote de medidas que tem que ser embrulhada pelo papel central da competitividade de hoje, que chama sustentabilidade. Então, eu vejo que o Brasil caminha bem na maior parte desses temas, mas é pobre em infraestrutura logística, acordos comerciais com grandes países, estamos devendo, né? O tema da organização não tem nenhum apoio do governo, é o setor privado que faz isso por conta própria e avançando. Então, faltam instrumentos que garantam que o Brasil assuma essa liderança mundial e seja o campeão mundial da segurança alimentar, da matriz energética, da mudança climática, gerando emprego em todo o planeta. Professor, eu me lembro quando o senhor era ministro, o senhor falava muito em medidas estruturantes para o agronegócio. Verdade. Lá naquele tempo, o senhor já previa que nós pudéssemos chegar nesse momento em que a demanda por alimentos no mundo vai crescer muito e o Brasil pode ser o grande responsável por isso. Nós estamos preparados para isso? Miguel Daúde, eu te agradeço a lembrança, né? Nós criamos o Seguro Rural e, ao mesmo tempo, os títulos do agronegócio e, ao mesmo tempo, estimulamos as cooperativas de crédito. 3 mecanismos para independizar o produtor do crédito rural oficial, que é nos países desenvolvidos. Fizemos a lei da biossegurança, permitindo a transgenia. Explodiu a produção no Brasil por causa disso aí. Um sucesso maravilhoso. Fizemos a lei dos orgânicos também. Criamos o biodiesel para ter uma alternativa ao óleo de soja, na hipótese do excesso de oferta mundial. Então, fizemos uma série de temas na tua linha. Estruturar o futuro. Eu acho que está tudo funcionando. Tudo funcionando. Mas algumas coisas faltam ainda, uma visão de Estado mais consequente. Seguro Rural, por exemplo. O Seguro Rural foi criado em 2003, primeiro ano do Ministério da Agricultura. Portanto, tem 21 anos o Seguro Rural. Até hoje, o governo não coloca recursos para subvenção ao prêmio. Resultado, um ano complicado como esse, com várias regiões do país com El Ninho feroz, quebrou a produção de muita gente. Tinha só R$1 bilhão para o seguro. Num plano de safra tinha 420 bilhões de recursos, de reais para o crédito rural, tinha 1 bilhão para o seguro rural. Menos de 0,5%. Precisa ter 3, 4, 5 bilhões. Tinha resolvido o problema. Quando o seguro rural, essa para mim é uma coisa tão óbvia, o seguro rural é um instrumento de estabilização da renda no campo. Numa seca como essa, o produtor... Inclusive de baratear o crédito, né? Não, e o produtor fica inabilitado, não paga o banco, não paga o adubo, não paga a semente, não paga ninguém na cadeia produtiva. Não paga o supermercado, não paga a farmácia, não paga o colégio. Então, a cidade inteira onde ele está localizado, na crise, sofre. O que o governo é obrigado a fazer? Chama a dívida, prorroga tudo e manda para o tesouro pagar. E o tesouro fica responsável por um problema que não tem nada a ver com isso. O seguro acaba com esse problema. O produtor paga o banco, paga todo mundo, fica todo mundo tranquilo. E o banco privado vai lá. E outra, o seguro rural, tem uma seguradora, mas dá seguro para o produtor rural que não tiver tecnologia de ponta, tá certo? Então o seguro puxa para cima o padrão tecnológico. É só vantagem. Então é uma burrice do governo não colocar recursos para o seguro rural. Hoje o ministro Favaro está convencido disso, tenho conversado bastante, ajudado bastante ele. Eu acho que finalmente agora o governo vai olhar o seguro rural com a dignidade que merece num país que nem o nosso. Professor, hoje a gente vê uma polarização muito grande no país, né? No mundo, viu, Daúde? No mundo, exato. Essa polarização, ela faz com que o Congresso muitas vezes se omite, né, de fazer medidas estruturantes agora para o Brasil, como reformas, a questão fiscal, né, mesmo a questão política, vamos falar, voto distrital. Agora, como é que o senhor vê isso? O senhor acha que nós vamos ter condições de que os nossos parlamentares entendam que a polarização ideológica não pode comprometer
a evolução do país. Porque se nós investirmos em educação, saúde, no seguro, que o Brasil não tem outra saída a não ser pelo seguro, pelo agronegócio. Como é que o senhor vê isso? O senhor que conversa com muitos parlamentares, o que passa ali que tem essa dificuldade? Bom, em primeiro lugar, você tem toda a razão. Eu estou convencido que é no parlamento brasileiro que a gente deve colocar todas as fichas para que a legislação aconteça consistentemente, ouvindo a sociedade. Que é lá que tem, lá a sociedade está representada adequadamente. Então, você colocou um tema aí, vou pegar o teu tema para fazer um exemplo concreto. O tema de infraestrutura e logística. O Brasil até os anos 70, a agricultura era costeira, foi para o Centro-Oeste, Polo Centro, Polo Deserto, foi para o Centro-Oeste. E montaram lá o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação. Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, então tem um problema de logística lá. E o governo hoje não tem dinheiro para investir nisso. Tem que fazer parceria público-privada. É a receita. Perfeito. Só que o público é uma coisa, o privado é outra. O privado vai aonde der payback possível, retorno ao investimento. Para ter retorno ao investimento tem que ter o quê? Reforma tributária consistente, reforma do Estado que garanta o payback, toda a questão trabalhista e fundiária funcionando adequadamente, questão ambiental, tudo funcionando. Então é preciso que haja uma revisão integral das legislações que garantam ao investidor privado segurança jurídica. Está no parlamento. Então, a tua pergunta é perfeita. O parlamento é o foco e o fórum onde tem que ser construída todo o arcabouço legislativo que garanta segurança jurídica para o país. Professor, eu gostaria de, antes de finalizar nosso programa, se o senhor pudesse se dirigir àquela câmera e mandar uma mensagem de 30 segundos para os nossos amigos produtores. Eu vi que o senhor está bem otimista e eu também fico otimista, porque por natureza eu sou pessimista, mas o senhor está me deixando otimista. Bom, 30 segundos é complicado porque eu quero falar, mas eu não tenho dúvida nenhuma, está escrito nas estrelas que o Brasil será o campeão mundial da segurança alimentar e energética e, portanto, campeão mundial da paz, porque não haverá paz onde houver fome. Vamos acabar com a fome no mundo. Vamos acabar com a falta de energia no mundo e fazer do Brasil o campeão mundial da paz. Não é o produtor rural, não. É todo cidadão brasileiro. Faça o que faça, terá uma participação central nessa taça que vamos levantar todos juntos. Brasil, campeão mundial da paz. Brasileiros, campeões mundial da paz. Através do agronegócio nacional. Essa é a mensagem. Muito bom. Professor, obrigado por tua presença aqui. Obrigado a você, Daúde. Foi muito boa a sua entrevista. Ótimo. O quadro Daúde Entrevista fica por aqui. Até o próximo. Se Deus quiser. Roberto Rodrigues, referência do agronegócio. E o Rural Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com muito mais informação para você. Amanhã o Petri volta e lembrando, às 19 horas, um pouquinho mais tarde nesta semana. Obrigada pela companhia, bom restinho de feriado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.